Sejamos todos bem-vindos em nome de Jesus ao canal da Casa Espírita Maria de Nazaré. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, em nome de Maria, eu, Vânia, meu companheiro João Firmino, que hoje somos responsáveis por apresentar um singelo estudo da doutrina espírita através de 3 obras básicas, que são o livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e, além disso, o Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de dar um comunicado, uma informação de que não neste próximo sábado, que é dia 7, mas no outro que antecede a eleição, nós teremos a arrecadação da campanha de fraternidade Alta de Souza, entre 15 e 16h30. Então, a Casa Espírita Maria de Nazaré estará aberta para arrecadar o que os amigos puderem colaborar conosco em termos de mantimentos, roupas, calçados, materiais de higiene e de limpeza. Então, repetindo, dia 14 de novembro, sábado, entre 15 e 16h30. João Firmino e Vita, nossos amigos e trabalhadores da casa, estarão lá para receber as doações e nem é necessário sair do carro. Basta buzinar que eles irão buscar. Queridos irmãos, vamos agora então darmos início à nossa atividade. Para isso, concentremos, fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, mentalizemos Jesus, mentalizemos Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos à primeira leitura da noite do livro Fonte Viva, é a lição número 142, cujo título é Não Furtes. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo, Efésios 4:28. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por nova norma de elevação da tua vida,
acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar ninguém. Não furtes é a lição que o livro Fonte Viva nos traz nesta noite. E, ao falar em furto, nos lembramos que a lei de Deus, formulada em 10 mandamentos, foi recebida por Moisés no Monte Sinai, e em seu 7º mandamento está escrito: não furtarás. E vejam que a lição de hoje é: não furtes. Quando pensamos em furto, nesse 7º mandamento, logo nos vem a ideia algo material, que alguém furta, que alguém subtrai, que alguém tira de outro. E aí nós nos consideramos quites com a lei humana, com a lei de Deus, uma vez que não subtraímos, que não tiramos materialmente nada de quem quer que seja. Emmanuel, porém, nos mostra este mandamento sobre outro enfoque puramente moral. Tirar os sonhos, tirar a alegria, subtrair, furtar a felicidade de alguém, os sonhos, os planos. Então, nós percebemos que Emmanuel, de fato, nos traz uma outra visão do que seja furtar. Aquele que furta algo material do outro é porque, na verdade, quer conseguir este algo material de forma fácil, sem o trabalho digno que poderia fazê-lo conquistar este bem que ele deseja. Mas este alguém que furta materialmente, o ladrão, digamos assim, ele quer conseguir de forma muito rápida, sem esforço, não é? No aspecto moral, entretanto, diante da justiça divina, seremos igualmente considerados transgressores, assim como o ladrão, a ladra que furta, porque furtar é subtrair algo do outro, mas roubar é ainda mais grave. A lei humana reconhece isso, porque o furto se subtrai sem o uso da violência, e já o roubo é algo que se faz mediante grave ameaça, mediante o uso da violência. Mas, de toda forma, nós que estamos aqui encarnados na Terra, neste planeta bendito de expiações e provas, teremos que prestar contas de tudo que furtamos, que não seja material, mas sobretudo moralmente, como Emmanuel nos esclarece. Nós teremos que prestar contas do que fazemos. E quem é o grande juiz que vai, em última instância, julgar as nossas atitudes? Nós sabemos. Onde fica esse juiz? Ele se estabelece no tribunal de nossa própria consciência, e levando-se em consideração que, ao desencarnarmos, a nossa consciência se amplia, é forçoso admitir que, ao desencarnarmos, seremos juízes, através de nossa consciência, mais severos conosco mesmo do que somos atualmente, quando ainda nos apresentamos encarnados. Então, meus amigos, furtar moralmente é
tão danoso, é tão prejudicial quanto furtar materialmente. E eu diria até mais, porque quanto mais temos o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, ou mesmo o homem do mundo, que tem o conhecimento através de seu intelecto do que é o certo, do que é o errado, quando furtarmos o bem-estar do próximo, quando furtarmos a sua tranquilidade, a sua serenidade, seremos de fato considerados transgressores da lei. Meus amigos, agora nós vamos à leitura de o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós estudaremos o item, o sacrifício mais agradável, e saiu daqui da página, só um momentinho que eu vou dar uma procuradinha aqui, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Se eu não conseguir encontrar, eu vou pedir para o João, mesmo sem a leitura, que ele fale para a gente qual é o sacrifício mais agradável a Deus, que é o sacrifício, não é, do nosso poder de julgar, é o sacrifício da nossa moralidade. Então, é aquela passagem em que, naquela época, se fazia sacrifícios materiais. A pessoa levava a oferenda ao altar. Entretanto, Jesus nos fala do sacrifício mais agradável a Deus, que é que quando eu estou neste altar, digamos um altar material, mas eu tenho algo contra o meu irmão, Jesus nos diz: vá, reconcilia-te primeiro com teu adversário e depois volte para fazer a oferenda no altar. Então eu vou chamar agora o João para que ele possa nos falar deste tema, o sacrifício mais agradável a Deus, que não é o sacrifício material, que não é aquele conseguido à custa de preces, de irmos à igreja considerando que este é um sacrifício, estamos indo à igreja, deixando de estar com a família e nos consideramos então quites, que este sacrifício é agradável a Deus. Mas lembremos sempre que aquele sacrifício que nós jogamos, vamos dizer assim, entre aspas, jogamos na cara do outro: ah, mas eu fiz tanto sacrifício por você. Isso já não é sacrifício, não é tomado à guisa de sacrifício, porque não temos aí o ingrediente principal, a verdadeira renúncia. Então, meus amigos, eu vou chamar o João para nos falar um pouquinho deste tema e depois nós dois retornamos para tratar de uma questão do Livro dos Espíritos. Com vocês, João. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a doce paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Estamos mais uma vez sintonizados pelos canais da tecnologia, mas também o lado mais importante é que estamos sintonizados pelos canais dos sentimentos, do amor,
da assessoria da espiritualidade, toda esta equipe que nos assessora e presta serviços à Casa Espírita Maria de Nazaré. Estamos aqui para falarmos de um tema do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. E o tema é o sacrifício mais agradável a Deus. No sentido geral, assim, do significado, a gente já ouviu muito falar, fulano de tal foi sacrificado, fulano, beltrano vai ser sacrificado, etc. e tal, né? No decorrer de nossa história, ouvimos muito esta expressão. E significa que alguém seria executado, alguém seria morto, né, porque foi condenado a um sacrifício. E não é este o sacrifício que o Evangelho está nos recomendando no sentido, diríamos assim, humano, né? Mas é sacrificar as nossas tendências negativas, matar em nós o vício que nos atrapalha, que nos impede de crescer. Ou seja, nós todos que aqui estamos no planeta Terra, hoje agraciados com um projeto reencarnacionista, estamos ainda buscando a nossa evolução espiritual através do trabalho, através de conquistas evolutivas, mas também trazemos ainda um ranço muito grande de existências anteriores, como ainda temos o orgulho, ainda presente, muito presente nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, temos ainda muito egoísmo dentro de nós e graças a Deus que hoje já contamos com o auxílio da espiritualidade superior, a equipe de espíritos considerado a equipe da verdade, liderada pelo Mestre Jesus no plano espiritual e liderado por Kardec aqui no plano material, que nos trouxe verdades esclarecedoras, subsídios importantíssimos para que possamos aí ter um apoio, termos orientações, termos um norte, um ponto de referência para empreendermos, né, um sacrifício aos nossos adversários ferrenhos, aos nossos inimigos implacáveis que temos muito presente em nós. Quando eu digo nós, estou me referindo à humanidade terrestre, especificamente a nós espíritas, porque fomos chamados, né, para esse recolhimento interior, para esse trabalho edificante, que é o trabalho que nos foi passado, volto a dizer, pela equipe da verdade, para estarmos buscando a nossa reforma interior, sacrificando, né, as nossas falhas, os nossos erros, o orgulho, o egoísmo e vários outros sentimentos muito presentes no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, para que possamos, através da eliminação, diríamos entre aspas, né, de matarmos estes inimigos ferrenhos, e o qual o próprio mestre, né, não mediu esforços, não mediu palavras, não mediu recomendações para que nós estivéssemos, baseado nas suas orientações, empreendermos uma ação de marcação positiva contra o orgulho, que é tido como
o maior adversário, o pai de todos os vícios que nos impede de alcançarmos um crescimento espiritual mais desejado. É esse sacrifício que é agradável a Deus, estarmos conscientes de que somos espíritos falhos, de que temos muitos defeitos a corrigir e que precisamos, né, sacrificar esse orgulho que nos distancia dos ensinamentos de Jesus, nos distancia da doutrina espírita, do Consolador prometido pelo Mestre e que hoje se faz muito presente entre nós, que quando ele nos afirmou, né, que muitos seríamos os chamados, mas poucos seriam os escolhidos, e nós, modéstia à parte falando, os espíritas, estamos na linha de frente desta escolha, mas ainda temos muito que melhorarmos, muito que nos corrigirmos, muito que evoluirmos para tornarmos-nos trabalhadores, nos tornarmos tarefeiros, nos tornarmos uma equipe que venha estar agradando a Jesus, agradando as leis de Deus, para estarmos em condições de nos posicionarmos, de nos situarmos entre os escolhidos, porque está escrito que muitos seriam os chamados, mas poucos seriam os escolhidos. E, a nosso ver, os escolhidos estarão entre aqueles que conseguirem sacrificar o orgulho, o egoísmo, a avareza, a presunção, o comodismo, a vaidade, e a arrogância, a prepotência e assim por diante, uma série de vícios e defeitos que são inimigos da linha de frente, que precisamos estarmos atentos com esses inimigos, com esses adversários, sacrificando-os com consciência, com conhecimento de causa, para não invertermos e não fazermos as coisas erradas, mas fazermos sim aquilo que Jesus nos recomendou e aquilo que, sem sombra de dúvida, será agradável a Deus, nosso Pai, santo, justo e bom. Esta era a minha fala e vou agora chamar a Vânia novamente, que vai ler uma pergunta ou duas, eu não me lembro agora, do Livro dos Espíritos, e falarmos alguma coisa acerca da obra máter da doutrina espírita. Queridos amigos, só a respeito do Evangelho, só dizer de onde nós tiramos esse tema, uma vez que hoje não foi lido, não estava o marcador ali, caiu. Então, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus, itens 7 e 8, fica aqui a recomendação da leitura. É uma leitura curta, mas muito importante a mensagem que ela encerra. Queridos irmãos, agora nós vamos para a questão do Livro dos Espíritos. É a questão de número 566. Lembramos que estamos estudando o capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. A questão 566, endereçado aos espíritos superiores, por Kardec, diz o seguinte: um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção durante a vida? Então, Kardec está perguntando se tem um artista, uma pessoa com formação pela arte, não é? Ou mesmo um arquiteto. Se após o desencarne ele vai se interessar por esse tipo de arte, de obras.
E aí os espíritos respondem: tudo se confunde num objetivo geral. Se for bom, se interessará por eles na proporção que lhe permitam ajudar a elevação das almas a Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado outra em outra existência, porque é necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito. Assim, segundo seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. E mais, eu não vou ler toda a resposta, que ela é um pouco longa, mas depois, no finalzinho, diz assim: como quereis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem o que para eles não é mais que um trabalho escolar? Já o disse, eles examinam aquilo que pode provar progresso. Então, essa resposta nos mostra que os espíritos superiores, que nós não temos condição de avaliar como é esse mundo em que eles habitam, e não temos condição de imaginar o que eles sabem, como é a arte, como são as pinturas, como é a música. Nós temos uma pálida ideia de quando André Luiz nos dá notícias de nosso lar, que ele fala da sublimidade da música, da arte, de tudo. Então, de fato, para os espíritos superiores, a nossa arte não é mais que um trabalho de infantil, algo assim, um rabisco, os primeiros rabiscos de uma criança. Mas é certo que nós chegaremos lá um dia, mas nós estamos neste processo. Então, quando Kardec indaga se o espírito vai ter preferência sobre a sua última existência, se ele foi um artista, então os espíritos superiores informam que ele não teve só essa existência, ele teve outras mais, e que pode ser que esta última existência não seja a maior especialidade dele. Então, é isso. Só que Kardec, ele ainda insiste, porque na verdade, quando ele fez essa pergunta, ele não estava, talvez, imaginando espíritos superiores. Então, na outra questão, e eu vou pedir para o João comentar, ele vai perguntar o seguinte, insistindo na questão. Concebemos que a 566A. Concebemos que assim deve ser para os espíritos bastante adiantados, mas falamos dos espíritos mais vulgares, que não se elevaram ainda acima das ideias terrenas. Então, a questão 566A comprova que Kardec ele estava pensando nos espíritos vulgares, medianos, e aí, o que os espíritos superiores vão responder? Para esses é diferente, para os espíritos vulgares é diferente, seu ponto de vista é mais limitado e podem admirar aquilo mesmo que admirais, porque eles estão mais ou menos no mesmo nível que a gente. Vou pedir para o João só comentar rapidamente essa questão, porque a nossa live já está precisando, ser encerrada devido ao tempo que é exíguo. Bom, os espíritos hoje na face da Terra são de vários níveis. Temos espíritos aqui encarnados de um nível evolutivo mais alto, outros medianos, outros pequenos, mas todos estão fadados à evolução, a evoluir. E tudo aquilo que eles vão adquirindo, por mínimo que seja, na sua trajetória aqui no plano material, é contado, é anotado, é prescrito, é registrado positivamente a seu favor. Aqui na Terra nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida diária, os registros civis, registros de trabalho,
ou leis diversas, isso é uma amostra pálida muito inferior do que é a organização no plano espiritual. O plano espiritual é algo muito superior, muito sublime. Então, por pequeno que seja a atividade que o espírito cometa aqui no plano físico, nesta atual existência, ou em diversas existências, porque nós estamos vivenciando uma experiência reencarnatória, mas somos espíritos eternos e pertencemos à espiritualidade. Estamos aqui, muitos que hoje, na nossa atual situação, no atual momento, já está aqui repetindo várias encarnações, e nestas encarnações, muitos até parece que estão estacionados, evoluíram muito pouco, mas esse pouco em evolução conquistada, porque estamos aqui para evoluir, o nosso objetivo é a nossa evolução individual, por mínimo que seja esta evolução, ela é registrada, ela é computada e é somada a nosso favor nas organizações da espiritualidade superior. Qualquer época que desencarnarmos, vamos deparar com a nossa realidade no plano espiritual e todas as conquistas, todas as ações boas vão estar lá registrado a nosso favor. A organização no plano espiritual é infinitamente superior às nossas aqui no plano material. E vejam vocês que hoje nós já evoluímos muito em relação a alguns séculos atrás, né? Se analisarmos na época que Kardec codificou a doutrina espírita, lá em 1850 e poucos, até os dias atuais, a evolução da sociedade, a evolução do ser humano e principalmente a evolução dos espíritos que aceitaram, aderiram e assumiram a estudar os ensinamentos de o Consolador prometido. Não podemos fecharmos os olhos e acharmos que não conquistamos nada nesse período. Conquistamos muito e temos ainda muito a aprendermos e a conquistar nessa tríade da doutrina espírita. É lógico que os outros nossos irmãos que seguem outras fileiras, outras filosofias, outras ciências dentro do campo do cristianismo também estão caminhando. E mesmo aqueles espíritos que estão encarnados, que não são cristãos, também estão evoluindo, também estão adquirindo algo positivo, estão somando aí pontos que estão registrados nas suas fichas no plano espiritual superior. E cada um vai ter esses pontos a seu favor quando chegar o momento de, diríamos assim, prestar conta nas organizações espirituais superiores, porque a coisa vem de lá para cá e não daqui para lá. As autoridades maiores, com maiores responsabilidades, pela sociedade terrestre, por todos os espíritos que estão aqui. O pior dos espíritos encarnados, o pior ser humano que está, ele tem a sua ficha no plano espiritual registrada e está sob a orientação de uma equipe superior. Isso é indiscutível. Bom, eu acho que já estouramos o tempo e vamos ficando por aqui. Eu volto a palavra para a Vânia, que vai fazer o encerramento, a prece final de nossa live de hoje. Amigos queridos, vamos então, o relógio já nos aponta
a necessidade de encerrarmos a nossa live de hoje, não sem antes agradecermos a presença de todos que estiveram conosco em mais uma live, lembrando sempre que todos os dias às 18 horas, com exceção da quarta-feira, que é às 19h30, estamos aqui para levar a palavra da doutrina espírita aos corações, para nos irmanarmos, principalmente nesses momentos de isolamento, de pandemia. Então, queridos amigos, agora vamos mentalizar a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, para que assim possamos orar, nos ligarmos à fonte do bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus, um abraço meu, do João, a todos que estão aí conosco, colaborando com a sua energia positiva. Meus amigos, um ótimo final de quinta-feira e até a próxima. Fiquem com Deus.